João 6,60. Só um minutinho para não me perder com o horário. João 6,60 diz assim: Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-as: Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: Por causa disto é que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: Porventura quereis também vós outros retirai-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Até aqui. Tu tens as palavras de vida eterna. Vamos orar? Feche seus olhos, deixe o Pai falar com você, preparar o nosso coração. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Eu peço que o Senhor leve a nossa mente cativa ao Senhor, que nós possamos nos desligar das preocupações e nos enchermos mais e mais do teu Espírito, Pai. E que essa palavra venha nos ministrar. Eu peço que cada um dos seus filhos receba, Pai, assim como eu recebi, o recado que o Senhor tem para nós nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Bom, o que estava acontecendo aqui nessa passagem? Um pouco antes, né, de chegar aqui, as multidões elas estavam cercando Jesus. Onde Jesus ia, as multidões iam atrás dele. Elas viam os milagres e, através dos milagres, elas criam em Jesus. Elas acreditavam no nome de Jesus. Só que o discurso de Jesus começou a apertar. Ele começou a exigir posicionamento das pessoas. E isso, queridos, não mudou até os dias de hoje. Amém? Muitos de nós chegamos para Jesus através dos milagres, por sentirmos amor nas palavras dele e fomos salvos. E como nós somos salvos? Pela graça. Amém? Pelo único jeito de sermos salvos, por crermos em Jesus como Deus, como Senhor e Salvador das nossas vidas. Isso é salvação. Mas para seguir a Jesus, para servir a Jesus, para manifestar o reino dele, exige esforço, exige posicionamento da nossa parte. Jesus nunca escondeu isso das pessoas que andavam com ele, e a palavra dele está aqui e nos mostra isso. Então, voltando lá para o texto, né? Muitas pessoas começaram a abandonar Jesus, por causa do discurso que apertou. Como acontece nos dias de hoje também. Quando Jesus terminou esse discurso aqui, lá na sinagoga em Cafarnaum, muitos foram embora. Eles abandonaram, acharam duro demais o discurso. Eles queriam coisas mais amenas. Eles queriam somente ver os milagres, provar dos milagres, né? Queriam resolver os seus problemas rapidamente. Quando Jesus começou a mostrar que eles estavam mortos espiritualmente, que eles precisavam se arrepender e confessar os seus pecados, e ter Jesus como única fonte de vida, única fonte de salvação, eles foram embora. Eles ficaram ofendidos, ressentidos com o discurso, endureceram o coração e foram embora. Mas a postura do nosso Senhor Jesus, ela é exemplar, como sempre, né? Ele é o nosso modelo, porque ele nunca negociou a palavra, os princípios, para agradar os homens. O propósito dele era ser fiel ao Pai, e ele foi fiel até o fim. E não ser popular.
Isso vale para nós. Quando nós pregamos a palavra, nós não temos que falar só aquilo que as pessoas querem ouvir, só aquilo que agrada aos homens. Nós temos que nos preocupar com aquilo que agrada a Deus, aquilo que é a palavra de Deus. Amém? Então, por trás daquelas reclamações, né, daqueles que abandonaram Jesus, escondia o quê? A própria vontade deles. Eles estavam ali e eles podiam decidir, né? Ou seguir aquele que é o caminho, a verdade e a vida, como diz em João 14,6, ou seguir a sua própria vontade. Mas quando Jesus olha para os 12, para aqueles que eram os mais íntimos dele, e fala assim, no versículo 67, porventura quereis também vós outros retirai-vos? Pedro nos dá uma pérola aqui, ele nos dá uma chave. Pedro responde, Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Tu tens as palavras de vida eterna. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa manhã. Fala para quem está do seu lado, só Jesus tem as palavras de vida eterna. Amém? Queridos, você tem para onde ir? Você tem para quem ir? É interessante essa pergunta de Pedro, né? Porque se a gente parar para pensar, Pedro tinha para onde ir. Pedro era um pescador. Fisicamente falando, né? Ele podia voltar para o seu trabalho. Voltar a ser pescador. Mas ele abriu mão da profissão mais rentável daquela época, da empresa de pesca dele, para seguir o Senhor Jesus. Você e eu, nós temos para onde ir também. Você poderia não estar aqui agora. Você poderia ter saído, tomar um café da manhã demorado com a sua família. Poderia ter ido viajar. Poderia estar passeando, visitando parentes. Não sei. Nós temos para onde ir. A gente pode pensar nessa pergunta em dois aspectos, né? Naturalmente, fisicamente falando, como eu acabei de falar, nós temos muitos lugares para ir. O bispo Alex, ele sempre lembra de uma vez uma pessoa falou para ele, né, que as pessoas vêm na igreja porque elas não têm para onde ir. Porque quando elas têm, elas vão para outros lugares. Mas se nós pensarmos nessa palavra, nessa pergunta, espiritualmente, com a fé, com os olhos da fé, para onde nós iremos, se não para Jesus? Qualquer outro não nos leva a Deus. Qualquer outra coisa que nós fizermos não nos leva a Deus. O nosso dinheiro não nos leva a Deus. Só Jesus nos leva a Deus. Ele é o único caminho. 1 Timóteo 2,5 diz, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Nós não temos para onde ir. Amém? Mas Pedro fala aqui, só Jesus tem as palavras de vida eterna. E quais são essas palavras que Pedro fala? Jesus mesmo diz nesse texto, né, no versículo 63, que as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. A palavra dele nos traz vida e o Espírito Santo nos vivifica. Porque, segundo Efésios 2:1, nós estávamos todos mortos nos nossos delitos e pecados, e ele nos deu vida. Amém? Se você está aqui hoje, é porque ele te deu vida. Nós estávamos mortos espiritualmente, andando, vivendo, fazendo as nossas coisas, mas mortos espiritualmente. E aquela multidão que seguia Jesus, ela não tinha a palavra, né, como nós temos hoje. Hoje nós temos a palavra de Deus aqui, ó, escrita, você pode ler ela até no seu celular. Se você olhar nas redes sociais, em todo lugar tem alguém pregando a palavra de Deus, falando da palavra de Deus. Isso é bom, mas nós temos que tomar cuidado também com o que nós temos dado ouvido. Porque tem muitas pessoas
que estão substituindo as palavras de vida eterna por outras palavras. Palavras que, na verdade, são passageiras, não são eternas. Palavras que só alimentam os seus egos, que só fazem as pessoas se sentirem bem. E essas coisas, elas passam. As palavras de vida eterna, muitas vezes, elas não são tão confortáveis. Muitas vezes, a palavra nos confronta. Você vai entender isso daqui a pouco. Mas o resultado das palavras de vida eterna, muitas vezes, não é para agora, mas é para a eternidade. Amém? 1 Coríntios 15, 19, não precisa abrir, mas diz que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Pense na eternidade também. Pense naquilo que nós vamos viver eternamente com o Senhor. Amém? Não só nessa vida. E será que nós temos buscado a palavra? Será que nós temos praticado a palavra? Será que ela está mesmo no nosso coração e a gente vive ela no nosso dia a dia? Tiago 1:22 diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Como tem sido a tua busca da palavra de Deus? Você tem vivido os princípios da palavra? Você e eu podemos dizer, como Pedro disse, e reconhecer que, por mais duro que seja um discurso, só Jesus tem as palavras de vida eterna? Ou quando o discurso aperta, quando começa a exigir alguma mudança de nós, algum posicionamento, nos confronta, a gente vai embora. A gente fecha o coração e não quer mais ouvir. Eu poderia falar aqui de muitos princípios da palavra de Deus, que são palavras de vida eterna, mas eu escolhi, creio que Deus me dirigiu a isso, amém? 3 princípios, 3 coisas que são palavras de vida eterna e que muitas vezes a gente ouve e endurece o coração para essas coisas. E a primeira palavra, né, que é um princípio mesmo do cristianismo, é o perdão. O perdão é uma palavra de vida eterna. A morte de Jesus em nosso favor foi para nos dar perdão. Através dela nós somos perdoados. O apóstolo Edson pregou no domingo de Páscoa, no culto da manhã, não sei quantos estavam aqui, sobre as 7 palavras da cruz, 7 palavras que Jesus falou na cruz. E a primeira delas foi o perdão. Em Lucas 23, 34 diz: contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É maravilhoso nós recebermos o perdão de Deus. Nós nos sentimos amados por Deus. Saber que tudo que Ele fez, tudo que Jesus fez, foi por nós. Deus entregou o Seu Filho para morrer em nosso lugar, para nos dar perdão, para nos perdoar. Não é maravilhoso isso? Mas e quando sou eu que tenho que perdoar? Quando sou eu que tenho que declarar perdão? Será que aí eu digo, muito duro esse discurso, e vou embora? Queridos, as pessoas, elas não querem mais perdoar uns aos outros. Os cristãos não querem mais perdoar. Muitas pessoas, eu até entendo, que não fazem por mal, por não querer perdoar. Mas geralmente elas dizem que não conseguem perdoar. E sabem por que não conseguem perdoar? Porque ficam esperando sentir o perdão. E perdão não é sentimento. Perdão é obediência. Eu perdoo, eu não preciso sentir nada. Mas tem pessoas que elas não querem mesmo perdoar. Que elas usam esse ato, né, de não perdoar como uma forma de punir o outro. Eu não vou perdoar ela, ela vai ver só. Tipo, como se estivesse punindo a outra pessoa. Mal sabem, né, que quem se prejudica mais com a falta de perdão
somos nós mesmos. É quem não perdoa, é quem não consegue, quem não libera perdão. Muitos querem receber o perdão, receber a bênção, mas na hora de exercer o cristianismo verdadeiro, na hora de colocar em prática as palavras de vida eterna, não querem, não conseguem. Se sentem ressentidos, magoados, ofendidos e querem ir embora. É difícil perdoar? É difícil, irmãos. Eu não estou falando que ao contrário disso. É fácil, não é fácil. É difícil perdoar. Eu sei muito bem disso. Mas se nós temos que perdoar, é porque realmente nós fomos ofendidos, nós fomos machucados. Mas é o que nós precisamos fazer. Eu gostaria de pedir para quem está no vídeo, Daniel, por favor, queria passar um videozinho rapidinho para vocês. É de 3 minutinhos. Acho que era bom apagar um pouquinho a luz. Obrigada. O vídeo diz que teve uma dose de bondade humana. Na verdade, o que ele fez não foi bondade humana. Foi o Espírito Santo agindo nesse homem e ele obedecendo. Perdoar o assassino da sua própria filha. É difícil perdoar? Esse homem, ele imitou o nosso Deus, que entregou o seu filho para morrer por nós, pecadores, como você e eu. E por causa disso, nós fomos perdoados. Amém?
Mateus 18, 21 e 22, foi o texto que apareceu ali. Diz, então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Queridos, como cristãos, nós temos que perdoar. Nós não precisamos sentir, nós temos que obedecer. E eu devo perdoar, mesmo que o ofensor não se arrependa. O assassino desse vídeo, ele não se arrependeu. Nós temos que perdoar obedecendo a Deus. Se você continuar lendo o capítulo 18 de Mateus, o Senhor Jesus, ele continua falando sobre o perdão. E ele conta de uma parábola de um rei que foi ajustar contas com os seus servos. E esse rei perdoou uma dívida enorme de um dos servos dele. Só que esse mesmo servo dele, esse servo que foi perdoado, ele não foi capaz de perdoar uma dívida bem menor de um conservo dele. Quando chega no versículo 32 de Mateus 18, diz assim, então o seu senhor, chamando-o, lhe disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. A falta de perdão, ela traz consequências. Ela traz peso, ela traz jugo, ela traz demônios. Nós temos que perdoar. Não existe nada mais cristão do que perdoar. Amém? Amém? Glória a Deus. É importante a gente lembrar também que o perdão não isenta, né, quem recebeu o perdão da consequência, né? Uma coisa é você perdoar e outra coisa é a consequência que virá. Mas a maior e a pior de todas as consequências, que era a condenação, Jesus já nos livrou. Amém? Glória a Deus. Você pode glorificar o Senhor por isso? Obrigada, Senhor, pelo que o Senhor fez na cruz. Amém. Fala assim comigo, só Jesus tem as palavras de vida eterna. E a outra coisa que eu queria falar com vocês, que também é palavra de vida eterna, que o Senhor nos ensina, é sobre o arrependimento. Arrependimento é um princípio, outro princípio básico, né, do cristianismo. É uma palavra de vida eterna, mas que exige um esforço, um posicionamento nosso. Quando eu era do mundo, eu ouvia muito aquela frase assim, não se arrependa do que você fez, mas sim do que você deixou de fazer. Quantos já ouviram isso? Quantos já falaram isso? Não tem nada mais orgulhoso que isso, queridos. A gente dizer assim, eu não me arrependo de nada que eu fiz. Devia era ter feito mais. As pessoas, quando dizem isso, né, se orgulham, né, e não se arrepender de nada. Quando eu me converti, eu me arrependi de quase tudo que eu fiz sem Jesus. E até hoje, todos os dias, né, quando eu tenho meus momentos com Deus, quando eu avalio o que eu fiz no dia, eu sempre tenho do que me arrepender, porque nós pecamos todos os dias. Infelizmente, mas nós temos que nos examinar e nos arrepender. Nós precisamos nos arrepender, urgente. Reconhecer os nossos pecados. Não se arrepender, não ver necessidade de arrependimento, demonstra orgulho, demonstra soberba. Se eu não preciso me arrepender, é porque eu não peco. E a Bíblia diz que quem não tem pecado, que quem diz que não tem pecado, é mentiroso. 1 João, 1, versículo 8, diz assim, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Nós temos pecados, e nós temos que confessar o nosso pecado.
E uma outra coisa também, nós precisamos parar de tratar pecado como problema. Eu vi esses dias atrás o pastor André Valadão falando sobre isso, né? Pecados não são problemas. Eles geram o problema, mas pecado é pecado. Quando a gente trata o pecado como problema, eu posso dividir a culpa, né? Porque o problema nem sempre fui eu que causei. O problema pode ter sido causado por uma terceira pessoa ou pelo diabo. Mas quando eu reconheço que eu pequei, aí vem o verdadeiro arrependimento. Amém? Eu assumo que fui eu que pequei, eu confesso o pecado. E aí o versículo 9, né, você leu, nós lemos 1 João 1,8, o versículo seguinte, que é o versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pecado exige uma ação minha, confessar e me arrepender. Amém? E a palavra de Deus, ela nos mostra o que é pecado. A gente não pode dizer, eu não sabia que era pecado. A palavra nos mostra. E o Espírito Santo que está em nós, nos convence também. Não precisamos de ninguém nos acusando. Você está em pecado. A palavra nos mostra, o Espírito nos convence. João 16:8 diz, quando ele vier, ele era o Espírito Santo, o Consolador. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Você crê em Jesus? Amém? Então, o Espírito Santo que habita em você, ele te mostra quando você está em pecado. Quando nós estamos em pecado. E o que nós precisamos fazer? Nos arrepender. Hoje em dia, como eu já falei, né? No começo, a gente ouve a palavra de Deus sendo pregada em vários lugares. Você entra no Instagram, no YouTube. Em todo lugar tem alguém pregando a palavra de Deus. E isso é bom, mas também tem um lado perigoso, dependendo de quem a gente ouve, né? Porque, infelizmente, muitos estão pregando um evangelho que não precisa de arrependimento. Você é bom, você é filho, você é um máximo e Deus vai te dar tudo. Você é vencedor. Isso tudo é uma verdade. Mas o dever do pastor, do que instrui, é mostrar biblicamente o que é pecado. Não acusar, mas mostrar e ensinar sobre arrependimento. A palavra de Deus faz isso. E ela é motivadora, ela é consoladora, muito mais do que coaches motivacionais. A palavra de Deus faz isso, amém? Ela diz que você é filho, que você é mais que vencedor, não só vencedor, mas a nossa vitória, ela está em Cristo Jesus. Amém? A palavra, ela é motivadora, mas ela também, como eu falei, muitas vezes ela é desconfortável. Porque muitas vezes você vai ser confrontado por ela e falar, eu preciso me arrepender. E um arrependimento genuíno, não só da boca para fora. Como dizem, né? Arrependimento não é quando a gente chora. A gente pode chorar também, né? Eu choro, eu sempre choro. Mas não é só chorar. Arrependimento é quando a gente muda. Arrependimento é mudança de atitude. Amém? Muitos que seguiam Jesus não aguentaram o discurso. Não queriam se arrepender dos seus pecados. E nós? Para quem nós iremos? Fala para quem está do seu lado. Só Jesus tem as palavras de vida eterna. Amém. E mais uma coisa, e a última, né, dessas 3 que eu separei, que a palavra de vida eterna nos ensina e nos cobra um posicionamento, é em relação à transformação. A transformação, na verdade, ela é consequência do arrependimento. Se houve o verdadeiro arrependimento, vai haver transformação. Faz parte das palavras de vida eterna ser uma nova criatura.
De 2 Coríntios 5,17 diz: assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Como nós já sabemos, a salvação é instantânea, é de imediato. É por crer em Jesus, mas manifestar o reino, receber as promessas, servir a Jesus, seguir a Ele, eu preciso de esforço, eu preciso de santidade, eu preciso de arrependimento e de transformação. Sem isso, a gente pode ter até momentos de unção, de poder, mas se não houver a verdadeira transformação, tudo isso vai ser passageiro. E o que nos transforma são as palavras de vida eterna. Romanos 12:2 diz assim, estou lendo todos os versículos que vocês conhecem, amém? Romanos 12:2 diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que renova a nossa mente é a palavra de Deus. E aí vem a transformação. Amém? Nós sempre falamos aqui, né? E isso é uma verdade. Venha para Jesus do jeito que você está. Não queira mudar para vir. Venha como você está. Mas depois do verdadeiro arrependimento, vai haver transformação. Se você percorrer toda a palavra de Deus, você vai ver que toda pessoa que teve um encontro com Jesus, um encontro com Deus, nenhuma saiu do jeito que chegou. Todas foram transformadas. Teve pessoas que até mesmo o nome Deus mudou, né? Abraão teve seu nome mudado, Jacó teve seu nome mudado. Então, todas as vezes que nós chegamos para Jesus com coração sincero, arrependido, sempre vai ter transformação. Vocês lembram da passagem da mulher adúltera? Eu gostaria que você abrisse ela comigo. João capítulo 8. João 8, versículo 3. Todos acharam? Diz assim o versículo 3. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando, um por um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Versículo 10. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Até aqui. Nós gostamos desse texto, ele é maravilhoso, e nós gostamos de lembrar que Jesus não acusou essa mulher, ele não puniu essa mulher, ele perdoou. Mas lembre-se o que ele diz no final: Vá e não peques mais. Jesus perdoou, mas ele não concordou com o pecado dela. Jesus, ele nos perdoa, ele nos liberta, ele nos ama, mas nós precisamos de transformação. Vá
e não peques mais. Vá, se arrependa e seja transformado. Seja transformado pela palavra de Deus, seja transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus que habita em você. Amém? Nós temos que ir e não pecar mais. Lutar contra a nossa carne, buscarmos a presença de Deus, buscarmos estar debaixo da palavra de Deus, da unção de Deus, vencer a nossa carne e vencer o pecado. Amém? É difícil seguir a palavra? É difícil seguir os princípios? Mas é impossível viver sem ela. É impossível viver sem Jesus. Que a gente possa dizer, como o apóstolo Pedro disse, né? Senhor, para onde eu irei? Para quem eu irei? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Amém. Para a gente viver, já estou caminhando para o encerramento. Para a gente viver uma vida, né, medíocre, vamos usar essa palavra, só de coisas materiais, supérfluas, né, longe de Deus, sem agradar o Pai, sem obter as promessas, a gente pode fazer como aqueles que andavam com Jesus e que abandonaram Jesus, né? E como tantos outros, né, que a gente já viu tantas vezes passar por igrejas, né? Não estou dizendo pessoas que mudam de igreja, estou dizendo pessoas que abandonam Jesus, que não querem mais seguir a Jesus. Muitas vezes, né, como nós já falamos, a palavra ela é desconfortável. Ela mexe com a nossa carne, ela mexe com a nossa vontade, com o nosso comodismo, que aí vem pensamentos, eu não quero mudar, eu não quero perdoar. Só que ao mesmo tempo, a palavra é libertadora. Quando você lê a palavra, você é liberto. Ela mesmo diz, né? Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. E ela é a única que pode nos levar à salvação. Muitas vezes você e eu, né? A gente fica esperando resultados rápidos. Às vezes até para mostrar para os outros, né? Olha, deu certo. Olha, viu? Deu tudo certo. Mas o resultado das palavras de vida eterna, em muitas situações, a gente só vai ver no céu. E não se decepcione com isso. O apóstolo Paulo, muitos homens de Deus passaram por isso. Talvez não seja aqui que nós vamos ver, mas pode ter certeza que o seu galardão, o seu presente está guardado para você lá no céu. Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém? Vamos viver um cristianismo verdadeiro, um cristianismo de entrega, perdoando, se arrependendo e sendo transformado. Você pode ter 50 anos de conversão. A palavra de Deus sempre vai ser importante. Se você pegar o exemplo do apóstolo Paulo, ele no final da vida, a carta de 2 Timóteo foi a última que ele escreveu, ele já estava partindo, né? Sabia que ele ia morrer. No versículo, em 2 Timóteo 4:13, ele diz, né, quando ele está pedindo para Timóteo vir visitar ele fala, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros e especialmente os pergaminhos. Ele tinha as escrituras, não a Bíblia completa, estava sendo escrita, mas ele tinha as escrituras, ele tinha os próprios escritos dele, né, que depois se tornaram a santa palavra de Deus. Ele não deixou de buscar a palavra. Se Paulo não deixou, gente, por que eu vou deixar? Quem sou eu, né? Diante de, como na grandeza, né? E tudo que Paulo fez. E ele continuou buscando a palavra. Nós temos que continuar firmados na palavra. Para encerrar, para a gente poder orar, eu queria ler um último versículo, dizendo aquilo que o Senhor Jesus disse, em Mateus 24:35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Amém? Vamos orar?
Toda religião, todo filósofo, político, toda pessoa que fala, fala em público, né? Ela tem uma palavra, mas só Jesus tem a palavra de vida eterna. E eu gostaria de orar. Antes de orar por todos nós, eu gostaria de saber se existe alguém aqui hoje, pela primeira, segunda, terceira vez, não importa quantas vezes você já veio, e que você entendeu hoje que não existe outro lugar para ir, a não ser para Jesus, porque Ele é o único que nos leva para Deus. E talvez você nunca tenha falado isso para Jesus. Tenha dito: Jesus, eu entrego a minha vida para Ti. Reconheço que Tu és Deus e o Senhor da minha vida. A maioria de nós, ou todos nós, já fez isso uma vez. Mas se tiver alguém aqui que nunca fez isso, eu gostaria de te convidar a fazer isso hoje, nessa manhã. Existe alguém que gostaria de entregar a sua vida para Jesus hoje? Declarar com os seus lábios: Senhor Jesus, Tu és o Senhor da minha vida. Se tem alguém nessa condição, levanta a mão. Existe alguém que nunca entregou a sua vida para Jesus, que nunca fez essa oração? Não? Todos já fizeram? Se tem alguém com a mão levantada, dá uma chacoalhadinha, que às vezes eu não enxergo muito bem, viu? Não. Glória a Deus. Então vamos orar por todos nós. Eu queria orar por nós, por você que talvez esteja pensando em abandonar as coisas de Deus. Talvez por achar que tem um preço muito alto a ser pago, ou por estar confortável demais, vivendo certas coisas que você não gostaria de abandonar, ou talvez por ter alguém que tenha te ofendido, te machucado demais, e você não quer perdoar, ou não consegue perdoar. Eu gostaria que hoje seja o último dia de você pensar isso. Que mesmo que você nunca chegue diante da pessoa e fale: eu te perdoo, diante dos céus, diante de Deus, de demônios que se aproveitam disso, você possa liberar perdão para essa pessoa. Em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé? Feche seus olhos. Eu gostaria de chamar os pastores e presbíteros e diáconos aqui para frente. E enquanto eu orar, eu gostaria de que, se alguém de vocês estiver em uma dessas condições, ou de não conseguir liberar perdão para alguém, ou de precisar se arrepender de alguma coisa, ou até mesmo já ter se arrependido, mas falar: eu quero ser transformado nesta área, eu quero buscar transformação nisso, que você possa vir aqui para frente e receber uma oração, para que você se encha mesmo do Espírito, da unção de Deus, e depois você continue buscando na sua casa, lendo a palavra, e isso venha se fortalecer cada vez mais na sua vida. Amém? Eu vou orar, e se alguém precisar de oração, pode vir para frente, que os nossos líderes estão aqui para orar por você. Amém? Senhor, muito obrigada pela Tua palavra. Ó Senhor, nós somos tão pequenos diante da Tua grandeza, Pai. Quando nós pensamos em tudo que o Senhor fez por nós, da maneira como o Senhor entregou o Seu Filho para ter o pior tipo de morte, que era a morte de cruz, onde através dela o Senhor nos perdoou, o Senhor nos deu a salvação. Senhor, nós nos sentimos constrangidos. O Seu amor é muito grande por nós, Pai. Não temos como retribuir, mas nós queremos fazer a Tua vontade, Senhor.
Por isso eu peço, Senhor, que o Senhor visite cada coração que está aqui. Que o Senhor visite e ministre a vida dos teus filhos que estão aqui, Senhor. E se existe alguém aqui, Senhor Jesus, que com o coração sincero está falando diante do Senhor: eu não consigo perdoar tal pessoa, eu não consigo perdoar tal situação, eu não consigo entender porque isso aconteceu comigo e eu não consigo perdoar. Que isso mude nesta manhã, Pai, em nome de Jesus. Como vimos aquele homem, Senhor, perdoando um assassino, talvez seja não temos como avaliar isso, mas uma das maiores dificuldades em perdoar, como ele mesmo disse, foi dificultado a ação de perdoar, mas ele obedeceu a tua palavra. Que nós também possamos ser assim, Pai, que nós venhamos a perdoar todos aqueles que nos ofenderam, Pai, em nome de Jesus. Ajuda, Senhor, os teus filhos, Senhor, a obedecer. Também eu peço, Senhor, por aqueles, Senhor, que têm pecados a serem confessados, que possam fazer isso diante do Senhor hoje, Pai. Que possam realmente confessar e abandonar, Senhor, aquilo que precisa ser abandonado. Eu sei, Pai, que a transformação, ela é um caminhar, Pai. Mas quando nós damos o primeiro passo, que é nos arrependermos verdadeiramente, genuinamente, quando nós crucificamos a nossa carne e declaramos que abrimos mão da nossa vontade para fazer a tua, eu sei que o teu Espírito Santo começa a se mover em nós e nós nos tornaremos vencedores nesta área que tanto temos dificuldade. Eu peço que o Senhor ajude os teus filhos que estiverem nessas condições, Pai, em nome de Jesus. E eu também peço, Pai, por aqueles que já estão nessa última fase, que já se arrependeram e estão buscando a transformação. Senhor, que eles possam se dedicar a ler a Tua Palavra, a buscar conselhos com homens e mulheres de Deus, com pessoas que possam orar junto com eles, e que eles busquem a manifestação do Teu Espírito, Senhor, e sejam transformados, Pai. Como o Senhor disse, Pai, o Senhor nos perdoa, como o Senhor perdoou aquela mulher adúltera, mas o Senhor exigiu dela um posicionamento: vai e não peques mais. Que nós possamos agir dessa maneira nessa manhã, ir e não pecarmos mais, vencermos o pecado, vencermos aquilo que a nossa carne tem gritado, Pai, e sermos realmente Teus filhos amados que já somos, mas que ouvem a Tua voz e fazem a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de orar encerrando, mas eu queria fazer mais uma oração com você. Coloque a sua mão sobre a sua testa, sobre a sua cabeça, e ore junto comigo. Senhor Jesus, eu quero me dedicar à sua palavra, Pai, a buscar a tua palavra, a buscar a tua unção sobre a minha vida e ser transformado por ela. Me ajuda, Senhor, a viver debaixo da tua vontade, porque eu não tenho para onde ir. Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado pela vida dos teus filhos. Obrigada por esta manhã. Obrigada pela tua palavra. Que o Senhor continue falando aos nossos corações. Que o Senhor continue nos ministrando, Senhor, e nos ajudando. Que eles tenham uma semana abençoada na tua presença, Senhor. Ó Pai, que tudo aquilo que eles têm colocado diante do Senhor possa vir a frutificar, Senhor. E que eles ouçam a tua voz e as tuas direções, Pai, daquilo que eles têm que fazer. Em nome de Jesus. Obrigada por tudo, Senhor. Toda a honra e toda a glória ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.